Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana a gente começou a falar um pouquinho sobre plano e a gente falou um pouco sobre a equação geral do plano, né? Bom, vamos só repassar a ideia, né, de como que a gente faz para caracterizar um plano, né? Então, vamos considerar que a gente tem um plano, né? Em geral, nos livros costuma-se usar a letra grega π, né, para representar plano. Aí só tomar cuidado com o contexto, né? Porque na maioria das vezes em matemática, né, π representa aquele número irracional, né, que é aproximadamente 3,1417. Mas nesse caso, né, a gente vai representar o plano, né? Assim como a gente tem a reta R, né, a gente tem um plano π, tá bom? Então vamos supor que a gente já tem um plano, né? Um plano para a gente é algo bidimensional, né? Você pode imaginar que é como se fosse uma folha de papel, né? Que a gente costuma representar mais ou menos desse jeito assim, né? Mas o plano é algo que ele é infinito, né? Que ele vai embora. É como se fosse uma folha de papel infinita que divide o nosso espaço tridimensional em duas partes, tá? Então aí você tem o seu plano que a gente vai chamar de π, tá certo? E aí a gente vai pegar um ponto nele. Vamos chamar o ponto de x1, y1 e z1, tá? Então aí você tem um pontinho no seu plano, que é o ponto A, tá certo? Ok. E além disso, eu vou considerar um vetor aqui, que eu vou até dar um destaque para ele, né? Que a gente vai chamar de n, tá? E esse n, ele vai ter como coordenadas os pontos A, B e C. O que tem de interessante esse n? Esse n, ele é um vetor que ele é perpendicular a todos os vetores que estão no plano, tá? Todos eles, né? Esse vetor, esse outro vetor, né? Todos esses vetores serão perpendiculares a esse vetor verde, né? Que eu chamei de n. E por que eu chamei de n, né? Porque quando a gente tem um vetor que é perpendicular a todos os vetores no plano, a gente diz que esse vetor ele é normal, tá? Certo? Tipo, lá atrás a gente viu o seguinte, né? Quando um vetor ele é ortogonal a outro, né? Bom, quando um vetor é perpendicular a outro, a gente diz que ele é ortogonal, né? Aí, para diferenciar, né? Para falar que agora eu estou pegando um vetor que é perpendicular ao plano, né? Ou seja, ele é perpendicular a todos os vetores do plano, a gente diz que ele é normal ao plano, tá? Então ele é normal ao plano π, certo? Ok, então beleza, né? Aí então temos um ponto aqui do plano, um vetor normal. Aí eu quero determinar como é que eu escrevo os pontos que estão no plano. Tipo, se eu pegar um ponto qualquer P, tá certo? Como é que cara que ele vai ter, né? O que ele vai precisar satisfazer para ele estar nesse plano em questão, tá certo? Vou colocar o A do lado de cá. Bom, é isso que a gente vai analisar, né? A primeira coisa que a gente vê é o seguinte: esse ponto A ele já está fixo, né? O ponto P é que eu quero descobrir. Olha, como é que eu sei se esse ponto P ele está no plano ou não, né? Então eu vou deixar ele aberto, né? Eu vou deixar ele com coordenadas x, y e z, tá? Aí vamos verificar. Ó, repara o seguinte, ó. Se eu pego o ponto A que já está no meu plano, o meu ponto P ele vai estar no plano sem somente se acontecer isso. Ó. Quando eu considerar esse vetor aqui AP, tá certo? Ele for perpendicular, né, ao vetor N. Porque repara o seguinte, ó, como o N ele é perpendicular, ele é normal ao plano, ou seja, ele é perpendicular a todos os vetores do plano, e se esse vetor aqui está no plano, então ele vai ser perpendicular a esse.
E lá atrás a gente viu uma ferramenta muito interessante para verificar quando dois vetores são perpendiculares, que é o produto escalar, né? Que lá a gente viu que um vetor ele vai ser perpendicular a outro quando o produto escalar for igual a zero, né? Por causa da forma geométrica do produto escalar, né? Que o produto escalar ele também mapeia o cosseno do ângulo, né? Então, beleza. Se esses dois vetores são perpendiculares, o produto escalar dá zero. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, né, cada vetor por suas respectivas coordenadas, né? Só que antes disso eu vou escrever o que são as coordenadas do vetor AP. Então, só lembrando, né, que o nosso vetor AP, eu posso escrever ele como a subtração do ponto P com o ponto A, certo? E isso aqui é igual a... O P eu deixei ele aberto, né? X, Y, Z. O A é o nosso ponto fixo já. Então aqui a gente tem as coordenadas do ponto A, né, que é dado por x1, y1 e z1, né? E aí eu posso continuar. Então aqui eu vou ter x menos x1, y menos y1 e z menos z1, beleza? Então substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó. Então eu vou reescrever isso aqui. Então as coordenadas do meu vetor n é A, B e C. E as coordenadas do meu vetor AP são essas aqui que eu acabei de escrever, né? Que vai ser x menos x1, y menos y1 e z menos z1. E tudo isso igual a zero, né? Porque a princípio, eu sei que o vetor n ele é perpendicular, né, ao vetor AP, tá bom? Bom, agora a gente vai calcular, né, o produto escalar, que é fazer a multiplicação de coordenada a coordenada. Então aqui eu vou ter que o ponto, aqui o A, né, na verdade não é o ponto, né, aqui é o número A, ele vai multiplicar a primeira coordenada desse, vai multiplicar a primeira coordenada desse, né, então é x menos x1. A segunda coordenada disso aqui vai multiplicar a segunda coordenada disso aqui e somar, né? Então vai ser b que multiplica y menos y1. E a terceira coordenada desse daqui vai multiplicar a terceira coordenada desse daqui, né? Que vai ser c que multiplica z menos z1. E tudo isso igual a zero. Tá, agora a gente vai distribuir. Então, eu vou ter ax menos ax1 mais by menos by1 mais cz menos cz1, que é igual a zero. Agora eu vou só botar em destaque, né? Eu vou isolar o ax, o by e o cz. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Ax mais by mais cz. E agora eu vou juntar tudo que sobrou, que vai ser menos... Vou botar em... Não, vou colocar assim, ó. Mais... E todo o resto aqui, ó. Então, vai ser menos... Vou colocar assim, ó. Mais... Aí eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Menos ax1 menos by1 e menos cz1, que é igual a zero. Tá bom? E agora, o que a gente faz? Agora é o seguinte, eu vou chamar toda essa parte aqui de D. Tá? Então, a nossa equação do plano vai ser exatamente essa daqui, ó. Ax mais by mais cz mais d,
que é igual a zero. Então, essa daqui é a nossa equação geral do plano. Ou seja, os pontos de coordenadas x, y e z que satisfaz essa equação pertencem ao plano em questão. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo, né? Só para a gente entender, né, como é que funciona essa definição. Então, deixa eu copiar um exemplo aqui. Então, vai ser esse exemplo aqui, gente, ó. Então, eu quero obter uma equação geral do plano, π, né, que passa pelo ponto 2, 1, 3, e tem como 3, 2 e menos 4 como vetor normal. Então, a primeira coisa que você observa aqui na equação geral do plano é o seguinte, que esse A, B e C que estão aqui são exatamente as coordenadas do vetor normal ao plano, tá? Então, isso aqui a gente já tem. Então, a gente já sabe que para essa equação geral do plano que a gente quer obter, vai ser 3 aqui no lugar do A, né? Vai ser 2 aqui no lugar do B e menos 4 no lugar do C. Então, faltaria para a gente só determinar o que é o valor de D, tá certo? E aí, o ponto que vai ajudar a gente nisso. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar escrevendo, substituindo os valores de A, B e C, né? Então, a princípio, a gente tem, ó, 3 que multiplica x, mais 2 que multiplica y, e menos 4 que multiplica z, mais d, que é igual a zero. Agora é o seguinte, né? O ponto A, ele pertence ao plano também, né? Então, se o ponto A pertence ao plano, significa que quando você colocar o 2 aqui no lugar do x, o menos 1 no lugar do y e o 3 no lugar do z, vai continuar satisfazendo a equação, ou seja, vai continuar sendo igual a zero. Então, a gente substituindo esses valores, vai sobrar o d, e aí a gente consegue descobrir quanto que vale o d. Então, vamos fazer isso, né? Então, a gente coloca aqui, ó, 3 que multiplica 2, tá? Mais 2 que multiplica menos 1 e menos 4 que multiplica 3, mais d, que é igual a zero, né? Aí fazendo a conta aqui vai dar 6, menos 2, menos 12, mais d, que é igual a zero, tá bom? Então aqui vai ser o seguinte, né? Vai ser 12, menos 12 com menos 2 dá menos 14, né? Menos 14 mais 6, menos 8. Então, menos 8 mais d é igual a zero, né? Então, a gente tem que d é igual a 8. E sendo assim, a nossa equação geral do plano, que passa pelo ponto 2, menos 1, 3, e tem como vetor normal o vetor 3, 2 menos 4, é a seguinte. Vai ser a equação dada por 3x mais 2y menos 4z mais 8, que é igual a zero. Tá certo? Opa! Vamos acertar aqui. Muito bem. Bom, como é que a gente poderia enxergar esse plano, né? Tem alguma maneira esperta da gente fazer isso? Bom, a gente pode fazer a seguinte coisa, olha. Você pode estar desenhando aqui os eixos coordenados e a gente pode atribuir pontos, né? Se a gente conseguir escrever 3 pontos que estão no plano, a gente consegue fazer um desenho. Mas para facilitar esse desenho mais ainda, vamos fazer o seguinte, né? Vamos escolher pontos
que estão no plano e que passa pelo eixo x, pelo eixo y e pelo eixo z. E como é que a gente pode fazer isso, né? Repara o seguinte, ó. Se eu pegar um ponto que está aqui no x, eu vou ter ele na coordenada x, né? Só que no y ele vai ter coordenada 0 e no z ele vai ter coordenada 0 também, tá certo? Se eu pegar um ponto que está aqui no eixo y, ele vai ter coordenada x igual a 0, vai ter coordenada y, né? E vai ter coordenada z igual a 0. E se eu pegar um ponto que está aqui no eixo z, ele vai ter coordenada x igual a 0, y igual a 0 e z que vai ter alguma coisa, tá certo? Então, para a gente descobrir pontos que estão na nossa equação do plano, se a gente atribuir dois valores, ou seja, um valor para x e um outro valor para y, a gente vai descobrir quanto que vale z. Ou se a gente atribuir um valor para y e outro para z, a gente descobre quanto que vale para x. E assim por diante, né? Então, dados dois valores, você consegue obter um terceiro, e sendo assim, vai satisfazer a equação do plano. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso começar atribuindo, por exemplo, que ponto que eu vou obter do plano se eu colocar y igual a 0 e z igual a 0, tá? Se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, ó, aí eu vou ter 3x, tá? Aqui vai ser 2 que multiplica 0, né? Então vai dar 0. 4 que multiplica 0 vai dar 0 também, então vai sobrar só o 8, né? Então vai ficar aqui, ó, mais 8, que é igual a 0. Então nesse caso, o x ele vai ser igual, aí eu passo 8 para lá, fica negativo, né? Menos 8 por 3, tá certo? É um pouquinho maior que 2, né? É um pouquinho menor que menos 2 no caso, né? Beleza. Aí, o que acontece quando eu atribuo, por exemplo, o valor para x igual a 0 e z igual a 0, né? Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que 3 vezes 0 vai dar 0, aí eu vou ter 2y, e aqui eu vou ter menos 4 vezes 0, dá 0 também, né? Então, mais 8, que é igual a 0. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Que y é igual a menos 8, passo para o outro lado, dividido por 2, dá menos 4, né? E, finalmente, a gente pode tentar descobrir que valor, né, que o plano tem quando cruza aqui o eixo z, né? Então, para isso, eu vou atribuir valor para x e para y, né? Então, para x e para y igual a 0, né? Então, para x igual a 0 e y igual a 0, o que a gente vai ter, né? Bom, se x é igual a 0, 3x vezes 0 dá 0, né? E aqui eu vou ter o quê? 2 vezes 0 vai dar 0 também. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar o menos 4z mais 8, que é igual a 0, né? Então, eu passando o menos 4 para o outro lado, eu vou ter 8 igual a 4z, então eu vou ter que z é igual a 2, tá certo? Então, o que acontece? Vou redesenhar os eixos, né? Agora a gente já sabe... A gente tem um exemplo, né, de 3 pontos que cruzam 3 pontos do plano, né? Porque o que acontece? Se você colocar x igual a menos 8 terços, y igual a 0 e z igual a 0, você vai ter que... Isso aqui tudo vai dar 0, né? E vai satisfazer a equação. A mesma coisa acontece com isso e a mesma coisa acontece com isso, tá bom? Então, vamos desenhar aqui, ó. Então, aqui a gente tem aqui e aqui, né? O valor de x deu negativo, né? Então, ele vem para cá. E aí a gente pode colocar
que o ponto deu mais ou menos esse aqui, tá? Para trás. O valor de y deu negativo também. Então, ele veio para cá, ó. Só que aí deu menos 4, né? Então, ele é bem aqui para trás, né? Esse aqui é um pouquinho maior que 2, para lá, né? Aí o 4, vamos supor que ele está aqui, né? E o z deu 2, né? Então, deu mais ou menos aqui, certo? Então, aqui seria o seu ponto... Aqui seria o menos 8 terços 0, 0. Tá? Aqui é o eixo x. Aqui é o eixo y. Aqui seria o nosso ponto 0, menos 4, 0. Tá certo? E aqui seria o nosso ponto 0, 0 e 2. Tá? Então o plano ele vai passar por esses 3 pontos, né? Então você pode imaginar que ele é uma folha que quando corta os eixos coordenados, ele vai formar um triângulo aqui. Opa! Vai ter mais ou menos esse desenho aqui, tá? Quando corta os eixos coordenados. Tá certo, gente? Bom, essa semana a gente só teve uma aula, né? Porque a outra foi de revisão. Então vamos fazer mais um último exercício, um último exemplo, que esse aqui é bem interessante. Esse aqui a galera gostou, hein? Na aula. Que é o seguinte, né? Como a gente viu nesse exemplo, se a gente tem 3 pontos, né? A gente consegue desenhar um plano que passa por ele. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode tentar estabelecer, né, uma equação geral do plano determinado por esses 3 pontos. Bom, até agora a gente viu o quê? Né? Que para a gente desenhar um plano, a gente precisa de um ponto e de um vetor normal, tá? Só que aqui a gente tem 3 pontos que estão no plano. Então você tem, por exemplo, assim, né, o seu ponto... Você tem o seu plano, né? Aí você tem um pontinho A, que está nele, né? Um pontinho B e um pontinho C. Só que eu quero o quê? Um vetor que seja normal, né? Então, como é que... Ponto eu já tenho, né? Basta eu escolher qualquer um deles, né? Mas como é que eu posso determinar um vetor normal a partir dessas informações? Ah, agora que entra a beleza do negócio, gente. Porque, beleza, você tem 3 pontos, mas você consegue construir 2 vetores a partir desses 3 pontos. Então eu consigo, por exemplo, construir o vetor AB e o vetor AC, né? E aí, como é que a gente faz para obter um vetor que é normal ao plano a partir desses 2 vetores? Basta calcular o produto vetorial do vetor AB com o vetor AC. E aí você vai obter um vetor que vai ser perpendicular a esses 2 vetores e, portanto, normal ao plano. E aí a gente consegue escrever a equação do plano. Aí você pode perguntar, mas tem que ser só esses 2 vetores? Poderia ser feito de um outro jeito? Sim. Você só precisa de 2 vetores que estão no plano que não sejam múltiplos, né? Então poderia, sei lá, ser o vetor AB com o vetor BC, sabe? Não tem problema. Mas vamos lá, né? Vamos calcular aí. Então, tipo, calculando aqui o AB, vai ser 0, menos 1, 1, né? Menos 2, 1 e menos 1, né? Realizando aqui a subtração, você vai ter que isso aqui vai ser menos 2,
menos 2 e 2. Tá? Calculando aqui o AC, o C é 1, 2 e 1, né? E o A novamente é 2, 1 e menos 1. E realizando a subtração, a gente tem que isso vai dar menos 1, 1 e 2. E calculando o produto vetorial, né, de AB com AC, vai ser o determinante, né, IJK. Aí você coloca menos 2, 2, menos 1, 1 e 2. Aí vocês façam essa conta, tá, que a gente já fez várias vezes. E você vai verificar que o vetor que isso vai produzir vai ser o vetor 6, 2 e menos 4. Tá bom? Então esse vetor ele é o vetor normal ao plano. Então a nossa equação do plano, a princípio, ela tem a seguinte cara, né? Só lembrando, né? É um A que multiplica x, um B que multiplica y, um C que multiplica um Z, mais D que é igual a zero. Então, o A, B, C a gente já tem. Então, a gente pode escrever, ó, menos 6, que multiplica x, mais 2y, menos 4z, mais d, que é igual a zero, tá bom? E agora a gente só precisa obter o valor de d, e a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui no exemplo anterior. A gente escolhe um dos pontos, porque qualquer um deles está no plano. A gente pode pegar, sei lá, né, o que seja mais simples, por exemplo, o que tem o zero aqui, que facilita um pouco mais as contas, né? Então, o ponto B está no plano. Então, vamos substituir o ponto B aqui. Então, x é 0, y é menos 1, e o z, ele é 1, né? Então aqui você vai ter o quê? Né? Menos 2 e menos 4, mais d, que é igual a zero. Né? Então você tem que menos 6 mais d é igual a zero. Então d é igual a 6. Então nesse caso, né, a nossa equação geral do plano vai ser a seguinte, né? Vai ser menos 6x mais 2y menos 4z mais 6, que é igual a zero. Beleza, pessoal? Viu? Não é difícil, tá? Tô deixando vários exercícios aí no final dessa aula para vocês fazerem, tá? E aí, qualquer dúvida a gente conversa. Tá certo, gente? Bom, então por enquanto é isso. Se cuidem e até a próxima.